Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler no texto que o Duda começou lendo aqui hoje, essa noite no culto. Efésios 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, como nós temos dito, antes de começar a pregar, explicando a cada um de nós aqui a carta de Paulo, os estudiosos da Bíblia dizem que se Romanos é talvez a carta mais profunda, bíblica e teologicamente, Efésios é a mais bela. Efésios tem uma beleza na revelação de Deus. Efésios tem profundidades de Deus para nós, e é isso que nós vamos ler nessa noite, capítulo 5. A hora que você achar o capítulo 5, vocês vão ao verso de número 15. Efésios 5, 15, e nós vamos ler até o 21. Acharam? Podemos ler? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vou repetir. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Verso 17. Portanto, não sejam, olha a insistência de Paulo, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18. Não se embriaguem com vinho, mas, ou melhor, não se embriaguem com vinho, porque o vinho leva a uma falsa liberdade, que Paulo chama de libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito, uma ordem, deixem encher-se pelo Espírito. E aí Paulo começa a explicar o que é estar cheio do Espírito, verso 19. Deixem ser pelo Espírito, falando entre si com salmos, salmodiando. Deixem encher pelo Espírito com cânticos espirituais. Deixem encher pelo Espírito, cantando e louvando de coração ao Senhor. Verso 20. Deixem-se encher pelo Espírito, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, verso 21, deixem-se encher pelo Espírito, sujeitando-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós pedimos que esse Espírito seja derramado sobre nós. Há muitas necessidades aqui hoje, mas a maior delas é a gente conhecer a Tua vontade. Se revela a nós e nos lembra das Tuas promessas. Nos faz lembrar que o Senhor é um Deus soberano e que a Tua vontade vai se estabelecer. Mas que nós precisamos lembrar que nós somos súditos do Teu reino. E como súditos do Teu reino, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a missão que o Senhor nos deu, como igreja e como pessoas do reino de Deus, seja cumprido na força, na ajuda e no poder do Espírito Santo. Assim nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar a mensagem de hoje perguntando a vocês, ou fazendo vocês se lembrarem de algumas ordens, de alguns imperativos da Bíblia Sagrada, coisas que a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer. Tentem se lembrar, e se você se lembrar, pode falar. Eu vou falar uma das coisas,
mas você pode falar, pode levantar a mão, levantar a sua voz e dizer. Por exemplo, a Bíblia vai dizer assim: não ameis o mundo, uma ordem da Bíblia Sagrada. Isso é um imperativo. Qual outro você poderia dizer? Uma ordem da Bíblia para nós. Qual? Deixa eu dizer, vocês são o povo da Bíblia, não são? Vocês são cristãos? Então vamos lá. O que a Bíblia manda a gente fazer? Amar ao próximo. O que mais que ela manda a gente fazer? Orar sem cessar. Um imperativo bíblico. O que mais? Oi? Façam discípulos. Outra ordem bíblica. O que mais a Bíblia diz? Sejam cheios do Espírito. A Bíblia manda. O que mais a Bíblia manda? Como? Andeis no Espírito. Perdoem uns aos outros. A Bíblia vai dizer assim: andem na luz, andem na verdade. Tudo isso nós já sabemos, e já sabemos porque a gente está dizendo aqui. Agora, entre saber uma coisa e conseguir fazer esse algo, há uma diferença. O nosso problema é conhecer menos do que deveríamos a Bíblia Sagrada, mas esse não é talvez o maior problema. Se a gente conseguisse obedecer o que nós já sabemos, já estaríamos muito à frente. E é sobre isso que eu gostaria de falar a vocês hoje. Nós estamos começando uma caminhada bíblica esse ano, que nós começamos com 40 dias antes da Páscoa. Se lembram disso? Se lembra que nós fizemos devocionais diários? Lembra que vocês receberam esses devocionais e que vocês leram, vocês oraram a respeito disso? Para quê? Para que quando a gente chegasse na Páscoa, a Páscoa fizesse todo sentido para nós, como a celebração da ressurreição de Jesus. Deus nos deu o seu Filho, nos deu os ensinos do seu Filho, nos deu o exemplo de vida do seu Filho. E quando a gente chegasse na Páscoa, a gente ia entender por que que Cristo foi à cruz, e sobretudo o que a ressurreição dele trouxe para nós. E nós fizemos isso. Depois que nós ministramos até a Páscoa, nós lembramos a todos aqui que nós íamos fazer 2 domingos com pregações sobre o Pentecostes, e nós fizemos. A primeira pregação, se você lembra, tem a ver com uma promessa do Antigo Testamento de Joel: nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E nós vimos que essa promessa bíblica, ela se cumpre em Atos 2, quando 120 pessoas estão reunidas num culto, e eles ouvem um som como de um vento, e o Espírito vem sobre eles, e eles são dotados de um poder espiritual, de uma coragem, de uma capacidade extraordinária, e começam a fazer coisas extraordinárias. Eles começam a ser mais generosos, mais intrépidos, mais temente a Deus, amar mais as Escrituras. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre eles. Eles foram cheios do Espírito. Aliás, eles obedeceram ao imperativo bíblico: sejam cheios do Espírito. E é curioso que quando isso acontece, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós comparamos 2 tipos de mundo. O mundo de Atos dos Apóstolos, onde Deus dá às pessoas capacidades para falar em várias línguas, para que Jesus Cristo fosse conhecido em Atenas, em Roma, na Capadócia, em todos os países daquele mundo antigo. E as pessoas que estão em Jerusalém ouvem o Evangelho nas suas próprias línguas e idiomas. Como? É o Espírito de Deus que veio sobre eles, dando a eles uma capacidade extraordinária. E nós vimos que isso é uma oposição ao mundo da Torre de Babel. Na Torre de Babel, eles queriam ficar juntos para fazer o nome deles famoso. No Pentecostes, Deus espalha todo mundo para tornar o nome de Deus famoso.
Lá na Torre de Babel, eles estão preocupados em não obedecer a Deus, que é: cresçam e multipliquem-se e espalhem. O mundo de Atos dos Apóstolos é ir para Samaria, é para a Judéia, ir para os confins da terra, para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue em todos os lugares. Num o Espírito foi derramado, num a mentalidade humana egoísta tenta vencer, num o Espírito Santo acha espaço nos corações, no outro o ser humano quer viver à margem e contra Deus. E nós vimos isso biblicamente, como nós somos chamados a não viver a civilização de Babel, mas a civilização de Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre homens, mulheres e crianças e faz coisas extraordinárias. E a minha oração é que Deus nos desperte a cada dia, para que Atos 2 seja uma continuidade na Vila dos Remédios, na Avenida dos Remédios, número 675, amém, gente? Deus pode contar conosco? Amém. Então que o Evangelho seja ouvido em todos os lugares onde nós estivermos. E nós continuamos agora, porque a pergunta talvez que você esteja fazendo é: pastor, eu já entendi algumas coisas, eu entendi inclusive que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Inclusive nós lemos aqui que quem é cheio do Espírito Santo está sempre com o salmo nos lábios. Quem é cheio do Espírito Santo, os cânticos espirituais de louvor a Deus está sempre nele. Quem é cheio do Espírito Santo começa a se sujeitar uns aos outros. Olha que coisa interessante. Quem é cheio do Espírito Santo vive sob a palavra de Deus, porque o Espírito é o Espírito da palavra, e a palavra é a palavra do Espírito, não dá para separar as duas coisas. Agora você deve estar se perguntando assim: sim, pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vivo cheio do Espírito? O que eu tenho que fazer para que o Espírito de Deus venha sobre mim e eu seja absolutamente tomado por esse poder, para eu viver essa nova vida que Deus quer que eu viva? É sobre isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Nós vamos falar sobre algo que a teologia chama de meios da graça, ou, se você preferir, os recursos da graça para você viver cheio do Espírito e fazer a vontade de Deus. Deus não deixou a gente sem recursos. Deus não deixou a gente simplesmente com uma informação dizendo assim: olha, vocês precisam ser cheios do Espírito para viver a vida que eu quero que vocês vivam. Mas não deu nenhuma pista, não deu nenhuma direção. Não, Ele nos deu. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. Porque mais do que conhecer a verdade que nos liberta, nós precisamos viver na verdade. E tem muitas coisas aqui que nós acabamos de ver que a gente conhece. Por exemplo, a gente sabe que tem que perdoar, gente, mas a gente sempre perdoa. Percebeu que a gente precisa mais do que saber? Nós precisamos viver essa vida. A gente sabe que precisa ser cheio do Espírito Santo, sabe, gente? Mas a gente está sempre cheio do Espírito Santo? Tem hora que a gente não está cheio de amargura? Tem hora que a gente não está embriagado, como o Duda falou aqui, mas embriagado de outras coisas? Nem sempre a gente consegue. E o que a gente precisa? A Bíblia vai dizer: vocês precisam ser inundados por esse Espírito. Agora, o que é ser cheios do Espírito? A Bíblia vai dizer em Filipenses 2, olha que texto incrível que eu vou ler para vocês aqui, o que a Bíblia ensina a mim e a você. Diz assim, Filipenses 2:13: é Deus quem efetua em vocês, preste atenção na sequência, tanto o querer, quanto o efetuar. Vou usar outras palavras só para facilitar. É Deus, ou mais precisamente o Espírito de Deus, que faz em você
ter a boa vontade de fazer a coisa certa, mas não só isso, você ter o poder, a energia espiritual para fazer o que é bom e certo. É uma ação do Espírito Santo. Se ele não fizer, você jamais terá. Se o Espírito Santo não agir no ser humano, jamais ele vai se tornar nova criatura. Se o Espírito de Deus não agir no ser humano, jamais ele vai negar a si mesmo. Ao contrário, ele vai querer sempre colocar em evidência o seu próprio eu, o seu próprio egoísmo. Agora, quais as ferramentas que Deus nos deu para isso? Começamos por Efésios 5. Efésios 5 vai nos dizer, texto que foi lido desde o começo, hoje, que as ferramentas que Deus nos dá é quando nós começamos a praticar algumas coisas. A primeira delas é salmodiar. O que é salmodiar? É trazer os salmos para dentro da vida. Você tem um salmo dentro da sua vida? Um salmo que você ama tanto, e você confia tanto na palavra que está sendo dito lá, que você gravou na sua mente ou no seu coração. Eu queria fazer um teste conosco aqui. Será que a gente tem gente corajosa aqui hoje, que poderia, se for o caso, ficar de pé e recitar um verso de salmo? Um que vier à sua, mesmo que você não lembre o número dele, mas você lembra do texto. Eu queria que você, se quisesse, ficasse de pé, num ato de adoração a Deus. Lembre-se que a Bíblia está dizendo que nós vamos sendo cheios do Espírito à medida que nós salmodiamos. Nós reconhecemos Deus nas Escrituras. Alguém pode fazer isso aqui? Jéssica, diga Jéssica. É a Lívia. Olha só, nós vamos começar com uma criança. É que a gente não tem um microfone aí, tem? Não, isso vale a pena a gente ouvir com um microfone. Vamos pegar, tem um microfone aqui, Naldo. A Lívia, a Bíblia vai dizer que o perfeito louvor vem da onde? Dos lábios da criança, de um coração puro. É meu pastor e nada de misturar. Eu acho que é uma hermenêutica nova essa. O Senhor é o meu pastor e nada de eu misturar ele com outras coisas. A gente está aprendendo com a Lívia aqui hoje, né? Uma interpretação precisa do Salmo 23. Nada de eu ficar misturando, me embebedando com outras coisas. Quem é o próximo a salmodiar aqui? Guti, diga. Para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Amém. Amém. Isso é salmodiar. Quem mais vai salmodiar aqui? Jefferson. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você salmodiar, Salmo 119. O Denis vai salmodiar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Salmo primeiro. Salmo primeiro. Quem mais pode salmodiar aqui? Duda. Que levo os meus olhos para os montes. De onde me virá um socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Salmo 121. Esse povo está salmodiando. Vamos aplaudir ao Senhor. Tem salmo na vida, tem palavra de Deus na vida, tem lembrança das promessas. Percebam, gente. Nós lembramos que o Senhor é a nossa luz, nós lembramos que o Senhor é o nosso socorro, nós lembramos que o Senhor é o nosso pastor, que a gente não deve misturar Ele com ninguém. Foi a interpretação da Lívia aqui para a gente. Quando a gente começa a lembrar disso, o Espírito do Senhor começa a vir sobre nós, iluminar a nossa mente, o nosso coração. Agora o segundo trecho aqui, que Efésios diz, é que nós invocamos o Espírito e Ele vem, quando nós fazemos dos nossos cânticos espirituais. Pastor, o que é cântico espiritual? É eu necessariamente cantar em línguas?
Se Deus te deu esse dom, faça isso. Mas não é só isso. Cânticos espirituais tem a ver você cantar harmonizado com o Espírito de Deus. É você fazer da letra uma verdade. Quando você falar assim, Senhor, eu te elevo sobre todas as coisas, quer dizer que a palavra, a obra de Cristo, a obediência, vai estar acima de todas as coisas. Quando você cantar assim, eleva os meus olhos, e de onde virá o socorro? E você diz, o meu socorro vem do Senhor, você está cantando espiritualmente, porque você confia que o teu socorro está no Senhor mesmo. E nós vamos ver uma série de coisas. O texto de Efésios nos dizendo, cantando e louvando de todo o coração, cantando dando graças. Dar graças é reconhecer o bem que Deus faz na vida de toda a humanidade, e sujeitando-se uns aos outros. Isso é começar a ser cheio do Espírito Santo. Agora, como é que a gente faz isso? É aqui que entra o tema da nossa pregação e da série de mensagens. É através dos meios da graça de Deus, ou dos recursos da graça de Deus. E conforme a Bíblia Sagrada, esse mesmo Deus que muda a sua vontade, eu vou frisar aqui, quando você começa a buscar a Deus de todo o coração, Deus muda a sua vontade. Eu insisto nisso. Você só será curado por Deus de um mal, não só se você fizer um esforço de disciplina. Deus precisa curar a sua vontade, precisa mudar o seu estado de coração. É por isso que as pessoas que conhecem o Evangelho, elas são transformadas pelo poder de Deus, porque a vontade deles é mudada. Quando é que uma pessoa para de beber, por exemplo? Quando Deus muda a vontade dela. Eu conheço pessoas que às vezes estavam viciados em alguma coisa, e a hora que o Espírito de Deus veio sobre elas, elas tomaram um nojo daquilo. Nojo de que fazer o mal, nojo de se viciar, nojo de fumar um baseado. Por quê? Porque Deus mudou a vontade. É Deus que muda tanto o querer quanto a prática. Há pessoas que falam assim, pastor, eu já tentei, mas eu não consigo ficar, na hora da pressão eu conto uma mentirinha para me livrar. Então, você está precisando se abrir para o Espírito Santo, porque a hora você for cheio desse Espírito, Deus vai mudar inclusive essa sua vontade de mentir. Porque Ele muda tanto a vontade quanto a prática do fazer. Amém, gente? Nós estamos falando de algo tão especial, que é algo que esses meios da graça que nós vamos falar esses próximos domingos, dá força para você fazer o que precisa fazer, e dá força para você não fazer o que não deve fazer. Os meios e os recursos da graça traz paz na hora da aflição, traz conforto na hora do desconforto. Os meios da graça, ele inclusive traz orientação para a vida, a hora que você não está sabendo como tomar uma decisão. Os meios da graça trazem alegria para a vida. Talvez você esteja ainda na sua mente falando, pastor, então dá um exemplo do que é um meio da graça. Antes de eu dar o exemplo, eu vou dar um exemplo do mundo físico. Imagina uma mangueira de jardinagem. A mangueira em si não é uma coisa muito importante, mas o que passa dentro dela é muito importante. Imagina que você tem que aguar, sei lá, uma quantidade enorme de árvores. É possível que você tenha a água para fazer isso, mas se você não tiver a mangueira para fazer isso, você vai ter muita dificuldade. E é isso que eu estou dizendo, os meios da graça são a mangueira pela qual flui a graça de Deus. Por isso que ela é chamado meios da graça, recursos da graça de Deus, para você viver cheio do Espírito e viver a vida que Deus tem para você. A maioria de nós citamos versículos, a maioria de nós citamos imperativos bíblicos, e a pergunta é, como viver isso?
E a primeira coisa que nós estamos ensinados pela palavra de Deus é: a menos que você se utilize desse primeiro meio da graça, jamais você poderá ser cheio do Espírito Santo. Aliás, esse é o motivo pelo qual muitos cristãos têm fracassado. E muitos não cristãos não têm força espiritual. Qual é esse primeiro meio da graça? A própria palavra de Deus vai dizer isso. A primeira ferramenta pelo qual flui a graça de Deus, portanto é o meio da graça, é a palavra escrita de Deus. A leitura e o exame das Escrituras. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, e não é uma questão só de você querer, você precisa ser cheio do Espírito Santo, não há como isso acontecer sem você amar a leitura da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para incomodar você e a mim. Se você está lutando contra um pecado, contra uma tentação, contra a falta de vigor, contra um certo desânimo, pode fazer o teste. Você provavelmente está um pouco longe da palavra de Deus, da leitura e do exame. Olha para dentro de você. Se você está desanimado e esse desânimo está começando a tomar conta de você, pode fazer o teste. A última vez que você esteve apaixonadamente com a palavra de Deus, sozinho, faz muito tempo. Porque não tem como você ficar vazio se você está em contato com a palavra de Deus e ela se torna, como Jefferson falou, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós vamos ler no Antigo Testamento, no livro de Provérbios e no livro de Jó, eles dizendo assim, Jó especialmente: a tua palavra é para mim mais necessária do que o meu café da manhã. Olha que expressão linda da Bíblia Sagrada. Ou seja, eu não consigo começar o meu dia a menos que eu me debruce sobre a tua palavra, seja um salmo, uma doutrina, um conselho, e ele vai nortear a minha vida. Por que que isso é tão real? Porque a palavra de Deus foi nos dada para que a graça de Deus flua sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. A comida que você comeu ontem, serve para ontem. Para hoje você vai precisar de mais um novo alimento. A comida que você está recebendo nessa noite na comunidade Atos, ela serve para hoje. Amanhã vai precisar do seu devocional, senão o teu desânimo vai continuar desânimo, o teu medo vai continuar medo, a tua angústia vai continuar angústia. Por quê? Porque você até começou a ser cheio do Espírito, mas esse processo foi interrompido. Só somos cheios do Espírito Santo quando a palavra de Deus se torna para nós uma necessidade diária. Você só vai vencer uma tentação, um pecado, você só vai vencer uma embriaguez, como nós estamos falando desde o começo aqui, com a própria palavra de Deus dizendo quem você é. Vou dar um exemplo aqui para você. Nós lemos assim: não vos embriagueis com o vinho, mas deixe-vos encher pelo Espírito Santo. Ajudado pela Lívia, que nos deu uma ajuda de interpretação hoje, o que a Bíblia está falando de vinho, são as coisas, em princípio, boas da vida, como vinho é, mas que pode tornar a pessoa insensata quando ela fica, por exemplo, fora dos seus sentidos. E tem muita gente hoje que não está experimentando a palavra de Deus diariamente, que estão embriagadas pelo consumismo. É um dos vinhos do nosso tempo. Gente que só está feliz se está consumindo alguma coisa. Isso acontece no nosso tempo ou não, gente? Ainda hoje pela manhã nós falamos com os pastores a diferença entre necessidade e desejo. Vocês percebem como isso é diferente? O que é necessidade? Necessidade é você ter um meio de transporte para trabalhar e para fazer as coisas para a vida. O que é desejo? Você compra um carro hoje,
Daqui a um ano você não quer mais esse carro, você quer o outro. Mas o seu desejo nunca acaba, porque no terceiro ano você quer um outro. E a propaganda vai fazer você criar um desejo que você nem sabia que tinha. Aí eles vão inventar um carro que vai colocar um desejo no coração que você não precisa. Você vai pegar o dinheiro de outra pessoa que você não tem, vai fazer um financiamento, vai ficar endividado, e quando você olha, fala, mas do que eu estou fazendo isso? Isso é uma necessidade? Não, não é uma necessidade, porque necessidade tem um limite. Quando você come, sei lá, as pessoas mais comuns, 400 gramas de comida você fica satisfeito, não fica? Não, alguns não, né? Tá bom, 700 gramas de comida, 1 quilo, vai. Mais de 1 quilo não é mais necessidade, entendeu? Não é mais necessidade. É desejo, e o desejo nunca está satisfeito. Então, um dos vinhos do nosso tempo é o consumismo, mas tem mais uma coisa chamada hedonismo, o culto ao prazer. Eu quero todas as coisas que me dê prazer imediato, e eu vou fugir de tudo aquilo que me gera algum tipo de desconforto. O nosso mundo vive assim. Por exemplo, se você tem um domingo para fazer algumas coisas, você dificilmente, naturalmente, vai abrir mão do seu conforto, porque você está pensando em você mesmo, você programa o seu dia, e você não passa pela sua cabeça visitar alguém que está doente, ou levar um mantimento para alguém que está necessitado, ou orar por uma pessoa que está passando por uma luta muito grande. Por quê? Porque você está embriagado pelo prazer próprio, e a Bíblia fala, não se embriaguem com vinho, porque ele vai levar a um tipo de coisa, a uma falsa liberdade, que a Bíblia chama de libertinagem. Mas enchei-vos do Espírito. Quando você se enche do Espírito, a vida começa a funcionar com uma outra rotatividade. E é isso que Efésios está dizendo para a gente. Quando nós temos a palavra de Deus, a gente tem não só uma palavra escrita, mas a gente tem a ação do autor da Bíblia Sagrada. Vocês são cristãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Quem, gente? Eu achei que você ia dizer Paulo ou Moisés. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Então, se eu disser assim mais precisamente, Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais especificamente, quem é o autor da Bíblia Sagrada? Quem inspirou os autores? Quem deu direção? Quem deu luz? Quem foi, gente? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, ela tem mais ou menos 40 escritores, mas apenas um autor. A Bíblia levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, mas ela tem uma unidade impressionante. Gênesis combina com Apocalipse, que combina com Mateus, que combina com Malaquias. Por quê? Porque o Espírito de Deus inspirou esse livro. E é por isso que quando você se dedica a ele, aos seus ensinamentos, você não está recebendo apenas, e já seria muito bom, a verdade para a sua mente, mas você está recebendo o poder de Deus para fazer o que é bom e o que é certo. Amém, gente? Você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, e eu tomo aqui uma frase do pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren pregou uma mensagem que ele disse assim: você não pode querer usar 2 horas de culto ou 10 minutos numa semana para ler a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Ele complementa dizendo assim: você não pode ficar nas redes sociais, deixando a sua mente ser influenciada por um monte de coisas e querer crescer espiritualmente. Você tem que tomar uma decisão: ou você se dedica a ser alimentado pelo livro da vida, ou sua mente vai querer as coisas que você nem sabe que quer. A sua vontade vai ser influenciada. Quando você se der conta, você nem desejo tem mais
de cultuar a Deus. Se você não está tendo desejo de cultuar a Deus, eu digo sem medo de errar, faz muito tempo que a Bíblia Sagrada não faz parte do seu cotidiano. Se você está com dificuldade de perdoar alguém, eu digo sem medo de errar, faz muito tempo que a Bíblia Sagrada não faz parte do seu cotidiano. Porque se ela fizesse, você estaria sendo cheio do Espírito Santo, ganhando um poder espiritual para fazer aquilo que você não consegue fazer. Você pode dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu quero desfrutar desse meio da graça, chamado Escritura. Amém, gente? Esse é o primeiro meio da graça. Segundo meio da graça que você não pode deixar de fazer parte da sua vida, é uma palavrinha chamada oração. Por que é que no livro de Tessalonicenses, ou na carta, está escrito assim: orai sem cessar? Uma pergunta para você: você tem orado sem cessar? Não precisa responder. Sabe por que a gente não tem orado sem cessar? Porque a gente não tem invocado o poder do Espírito Santo. A gente não tem orado porque a gente está confiando em a gente conseguir acordar mais cedo para fazer isso. E você não vai conseguir. A gente tem confiado na nossa agenda e falar assim: olha, hoje eu tenho que fazer isso. Aí depois lá no 20º compromisso a gente lembra: eu preciso orar, mas aí o dia já foi embora. Humanamente você não vai conseguir. Você precisa se ajoelhar diante da sua cama e falar: Senhor, igual Lutero, o reformador, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que a menos que o Senhor me dê direção através dessa oração e dessa palavra, eu não vou conseguir fazer a metade dessas coisas. Aí você está buscando a ajuda do Espírito para começar a orar, e essa oração ser um meio da graça para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Está entendendo? O que é a oração? A oração na história, gente, é algo que faz a graça de Deus virar realidade no momento. Deixa eu dar algum exemplo para você. Na Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, vai falar de uma oração de uma mulher chamada Ana. Vocês conhecem essa história? Ana era uma das mulheres mais infelizes do seu tempo. Naquela época, os homens tinham mais de uma mulher na família. E Ana não tinha filhos. E ter filhos naquela situação era você garantir o seu nome na história. Ter filhos era uma mulher ser, digamos assim, bem aquinhoada, respeitada na sociedade. E ela não só não tinha filhos, como a outra mulher que era concorrente dela, ficava zombando dela. Até que um dia essa mulher recorreu à oração e começou a falar: Senhor, eu tenho sido motivo de escárnio. As pessoas têm dado risada de mim. E o Senhor é justo. O Senhor não comunga com a injustiça. Me dá um filho, porque se o Senhor me der, ele vai ser usado para o louvor da tua glória. Cerca de 1 ano depois dessa oração, nasce um bebê chamado Samuel, que vai ser um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque alguém colocou os seus joelhos no chão e diante do Senhor falou: Senhor, intervém na minha situação. A oração é um meio da graça de Deus para mudar situações. Mas tem mais. Você olha na Bíblia Sagrada, você vai ver a oração de Josué, e eu fico impressionado. Livro de Josué. Josué estava lutando contra os oponentes em Canaã, tinha vencido alguns exércitos, só que ele se aproxima de Jericó, uma cidade fortificada. Ele ora, os muros caem, mas ainda tem mais gente para ser vencida, tem muitos reis cananeus para ser vencidos. E o que acontece? Começa a entardecer, começa o sol querer ir embora, e se ficasse à noite, os inimigos de Josué iam fugir ou iam prevalecer sobre eles. Que faz Josué? Um mestre militar.
ele não confia nas suas estratégias militares, no seu exército. O que faz Josué? Ele ora. E o que ele pede a Deus? Deus, este é o teu povo, a nação de Israel. O Senhor prometeu que eles seriam vitoriosos aqui no meio dos cananeus. Só que se chegar à noite, nós vamos ser trucidados pelo inimigo, que nós não temos recursos para esse. Tu és o rei de Israel, o Deus de Israel que nós confiamos. E nós oramos para que o Senhor pare o sol. Olha que oração, gente. Pare o sol. E a Bíblia diz que diante da oração de Josué, acontece um fenômeno que é estudado até hoje, no mundo físico. Que os cientistas, inclusive, descobriram que tem um momento na história que houve um atraso do dia de 24 horas. Alguns dizem que é a Terra que mudou a rotatividade, outros explicam por outras teorias. Nós cristãos, tudo bem se alguém tiver uma explicação um pouco mais detalhada, mas nós sabemos por que o sol parou. Porque um homem se levantou e orou ao Deus Altíssimo, Senhor do Universo. Orações como o de Jabes. Uma das coisas mais curiosas da Bíblia Sagrada, você está lendo Crônicas e tem aquelas genealogias, e não sei quem gerou não sei quem, e não sei quem gerou, tem uma infinidade de nomes, aí chega no nome de Jabes, e o texto é, e Jabes era de uma das famílias mais enroladas do seu tempo. O enroladas é a minha interpretação aqui, né? Família difícil como as nossas, mas ele ora assim, Senhor, muda a minha história e da minha família, alarga as minhas tendas, livra-me do mal. E esse homem ora, e a Bíblia vai dizer assim, e Deus atendeu a oração de Jabes e mudou a sua história. Quando nós oramos, o Espírito de Deus age naquilo sobre o qual nós estamos orando. Eu poderia falar aqui de orações de muita gente, oração de Daniel, orando 21 dias, e as fortalezas espirituais, o príncipe da Grécia, da Pérsia, uma linguagem bíblica para falar de demônios super poderosos, estavam impedindo, mas porque ele insistiu na oração, Deus manda um dos mais destacados anjos, o anjo Gabriel, que é também conhecido como arcanjo na Bíblia Sagrada, em alguns momentos, e simplesmente os céus se movimentam por causa da oração de um homem chamado Daniel. Quando nós oramos, algo se move no reino dos céus, e a graça de Deus começa a ser um canal que vai invadindo as nossas vidas. Amém, gente? E é por isso que eu quero insistir aqui, já estou terminando a minha oração. Orar é cultivar um relacionamento de comunhão com Deus. Você jamais vai vencer um pecado sem orar. Você jamais vai vencer um desânimo sem a oração. Você jamais vai vencer uma coisa conhecida como impossível, a menos que você ore a Deus. E eu quero terminar essa mensagem com uma aplicação para você. Quais são as coisas, quais são os vinhos que estão embriagando você? Quais são as coisas que estão tirando o seu ânimo? Quais são as coisas que estão invadindo a sua mente, invadindo o seu coração e deixando você sem forças, sem ânimo, sem visão de Deus para as coisas? A ordem de Deus hoje, nessa noite é: não se embriaguem com essas coisas, mas deixem ser cheios do Espírito Santo. E agora você já sabe que esse Espírito tem meios, tem recursos para você vencer. Eu queria fazer um desafio para você essa semana. Você que está se sentindo sem direção para alguma coisa, desanimado com a vida, você que está lutando contra uma tentação e o pecado e não está conseguindo vencê-la, faz um teste essa semana. Comece a fazer da Bíblia Sagrada, comece talvez com Salmos, ou com o Evangelho. Comece a guardar alguns tempos do seu dia, dedicados à palavra de Deus, e você vai me contar no domingo que vem, que a gente vai se encontrar aqui, se algumas coisas não vão começar a mudar na sua vida, como você vai ter uma mente iluminada, lâmpada para os meus pés e para a minha mente.
Você vai ter um impulso do Espírito falando: pastor, eu ainda não sei como resolver, mas sei que Deus está atuando nessa situação, Ele vai mudar essa situação. Se você está com dificuldades nas áreas da sua vida, coloque um tempo de oração. Coloque um tempo de oração. Faça isso de forma dedicada. Fala: Senhor, tem tantas coisas para eu fazer nessa segunda-feira, que se eu não começar com uma oração, eu nem sei para onde ir. E prepare-se para você ter iluminações do Espírito Santo. Prepare-se para vir uma palavra de sabedoria para você. Prepare-se para ver uma palavra de fortalecimento do seu coração. E você fala assim: mas eu nem sabia que eu tinha essa coragem toda. Você não tinha, não. Foi o Espírito Santo que veio sobre você, e é por isso que você está tendo esse poder espiritual. Amém, gente? Vamos fazer isso? Quem sabe nós vamos estar diante de uma ceia aqui domingo que vem, que nós vamos ter testemunhos para contar. Senhor, os meios da graça agora estão me fortalecendo. A tua palavra tem sido alimento diário para mim. Eu fiz da oração a minha companheira. Agora eu percebi que eu sou companheiro de Ana, eu sou companheiro de Davi, de Daniel, eu sou companheiro de Jabes. Por quê? Clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o respondeu. Deus responde à oração dos seus filhos. Deus fortalece os seus filhos. Deus coloca força e poder no seu coração para você vencer o mal. Deus coloca novas ideias em você que faz negócios. Deus dá criatividade a você que está precisando trabalhar. Deus faz coisas extraordinárias quando você cultiva um relacionamento através da oração. Amém? Nós vamos orar mais? Aliás, nós vamos começar a orar. Você vai ver como o desânimo, a dificuldade vai embora a hora que a oração e a escritura fizer parte do seu alimento diário. Quando a gente ora, eu ensinei isso hoje no discipulado. A gente aprende a dizer quem Deus é. Gente, olha que coisa linda isso aqui. Na oração, falando com Deus, a gente na adoração, você para de pensar no seu problema, o quanto ele é grande, porque você lembra quem Deus é e o quanto Deus é grande. Entendeu por que a gente precisa orar? Aliás, os nossos cultos aqui a gente tem até mudado um pouco. Ao invés de a gente começar a dizer aqui: olha gente, vocês chegaram com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitos pecados, e vamos tentar buscar aqui uma força junto. Não. Nós vamos lembrar quem Deus é. E a Lívia nos ajudou hoje. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. A gente vai lembrar do Salmo 121. Eleva os meus olhos para um monte de problemas. Da onde vai vir o meu socorro? Vai vir do Temer, vai vir da Dilma, vai vir do próximo presidente, vai vir do próximo emprego? Não! O meu socorro vem do... Não é qualquer Senhor, é um Senhor que fez os céus, e meu irmão, a terra inteirinha. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós lembramos quem Deus é, os nossos problemas ficam pequenos, porque diante de um Deus grande não há problema que pode ser tão grande. E isso é adoração e ação de graças. É lembrar como Davi, antes de você vencer o seu Golias, você tem que ter experiência com Deus. Você vai lutar com um leão antes, e precisa vencê-lo. Você vai lutar com um urso antes, e precisa vencê-lo. Mas é nesses momentos que Deus vai preparar você para vencer o seu Golias, no poder do Espírito Santo. A oração tem petição. A Bíblia diz assim: peçam, e vos será dado. Batam a porta, insistam. A gente precisa lembrar disso hoje, Elias, porque muitos de nós estamos orando assim: Senhor, se um dia o Senhor resolver fazer alguma coisa, talvez, o pastor fala para a gente orar, mas eu não acredito muito nisso. Não. A Bíblia fala para a gente chegar: Senhor, eu estou desesperado, eu estou batendo a tua porta,
eu estou buscando o teu socorro, só pode vir do Senhor. Eu tenho que fazer coisas essa semana que eu não posso, mas eu confio no teu poder. O Senhor já me livrou de um leão no passado, já me livrou de um urso na outra. Esse Golias que está aí na frente, ele vai cair no poder do Espírito Santo. Nós começamos a experimentar a intercessão, porque quem está cheio do Espírito começa a orar não só por si, mas pelo outro. Esposas começam a orar pelos esposos, pais pelos filhos, os que estão mais fortes oram pelos mais fracos. Por quê? Cheios do Espírito Santo, a gente começa a sentir a dor do outro e orar pelo outro, porque o Espírito Santo está transvasando no nosso coração. A oração tem confissão. Quando você se aproxima de Deus, não tem jeito, você vai confessar os teus pecados. Uma coisa é você se aproximar de mim, que eu sou parecido com você, mas outra coisa é você se aproximar de um Deus absolutamente santo, um Deus absolutamente justo. Quando você está diante dele, você fala assim: o quão insignificante eu sou, o quão pecador eu sou. A oração leva você a isso. A oração deve ser feita no poder do Espírito. Quando eu oro, eu falo assim: Senhor, eu não posso, mas se o teu Espírito vir sobre mim, eu vou poder. Lembra de Davi? O Davi olha aquele mundo de gigante na frente, e o Saul falando assim: é você, Davi? Não, não sou eu, rei. É o poder de Deus que está atuando na minha vida. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos, e aquele incircunciso vai cair, porque ele está desafiando, não é a mim nem o exército de Israel, é ao Deus vivo, e o Deus vivo vai derrubá-lo para o louvor da sua glória. Se você estiver lutando as lutas de Deus, o Espírito Santo vai vir sobre você, vai empoderar você, vai tornar você uma guerreira de Deus, e você vai vencer todo tipo de vinho estragado, todo tipo de consumismo, todo tipo de hedonismo, todo tipo de cansaço espiritual, todo tipo de sentimento de que você está perdido na vida, porque de acordo com a palavra de Deus, quando você está se utilizando dos meios da graça, que é a Escritura e a oração, os rios de água viva de Deus começam a fluir na sua vida. Amém? Queria pedir para você ficar de pé, e nós vamos orar juntos, para que o Senhor nos dê essa capacidade, esse poder espiritual, para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Eu pediria que até os músicos podem ficar, só precisamos do piano nesse momento, porque eu queria que você reservasse esse tempo para o Senhor. Eu queria que você apresentasse diante dele as coisas as quais você lutou essa semana inteira. Muitos de nós aqui estão lutando com coisas que a gente nem acredita mais que pode vencer. Senhor, será que nessa fase da minha vida eu posso me realizar ainda profissionalmente? Se for só você, não. Mas se o Espírito Santo de Deus for derramado sobre você, prepare-se para ter respostas dos céus. A Bíblia diz que quando o Espírito do Santo é derramado, os jovens terão visões e os velhos passarão a sonhar. Se o Espírito de Deus for derramado sobre você, você vai começar a sonhar de novo com os projetos de Deus para você. Amém, gente? Se você não conseguiu vencer algo essa semana, receba a palavra de Deus hoje e esse poder do Espírito Santo, e você vai conseguir dizer não para coisas que você não tem conseguido, e você vai conseguir dizer sim para coisas que você quer e sabe que precisa, mas você precisa de um poder para além de você. Esse poder é o poder do Espírito Santo, está disponível para você hoje. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Fale com Deus agora. Aliás, começa a colocar na prática esse meio da graça, a oração.